Olá, bem-vindos a mais um podcast do Reflexões Criativas. Eu sou Daniel Chicote, é um prazer ter vocês aqui comigo, é um prazer estar fazendo esse conteúdo, produzindo essas reflexões, dando vazão a esses assuntos. Hoje a gente está de cenário novo, como vocês podem perceber, temos aqui luzes novas, um item de decoração novo, tem mais alguns chegando, a gente vai adaptando aqui para fazer igual eu falei em um outro episódio, esse espaço aqui ficar cada vez mais aconchegante para mim e para quem assiste também. Bom, hoje eu quero refletir sobre um tema que eu tenho falado há algum tempo, que é a criatividade, né? Mas a criatividade em momentos de pressão, como a gente consegue inovar quando esses desafios são cada vez maiores. Antes de eu falar sobre este papo de pressão e criatividade, eu quero lembrar a vocês que eu tenho um e-book com 30 páginas falando sobre o ato criativo, baseado na obra do Rick Rubin, que chama O Ato Criativo, o livro. Eu coloquei como atitude criativa, como a gente desenvolve essa atitude criativa. É um e-book muito bacana, tem mais de 30 páginas, 28 capítulos, muito bem resumidos. Ele traz uma análise prática com exemplos reais de aplicação de cada um desses temas. Fica aqui o convite para quem quiser conhecer. O link está aqui na descrição do vídeo e também aqui embaixo nos comentários no descritivo desse vídeo, que também está no YouTube. Bom, vamos lá. Como que a gente vai falar de criatividade em momentos de pressão? Ao contrário do que muitos acham, todo mundo é criativo, esse é um dos aspectos que eu falo ali no livro. Mas a criatividade, ela é muitas vezes vista como um processo livre, fluido e até mesmo espontâneo. No entanto, os desafios reais disso aparecem quando a gente é colocado em cenários de alta pressão, com prazo apertado e grandes expectativas em cima da gente. Então, manter essa criatividade ativa nesses momentos não é apenas uma habilidade desejável, mas é uma necessidade crucial para a gente se destacar em ambientes de negócios dinâmicos e desafiadores, seja ele qual for sua área. Você pode ser um criativo, você pode ser o atendimento de uma agência e está passando por apertos aí na hora de conseguir ser criativo. Então eu quero refletir aqui como manter nossa capacidade criativa mesmo sob pressão e como usar esses desafios como catalisadores para essa inovação. A primeira dica é aceitar a pressão como parte do processo criativo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a pressão, ela não é inimiga da criatividade. Ela pode, na verdade, ser até essa força catalisadora. Grandes inovações e ideias disruptivas surgem muitas vezes quando somos forçados a encontrar soluções rápidas e criativas. Um exemplo claro vem do desenvolvimento do Airbnb. Durante a crise financeira de 2008, os dois fundadores estavam enfrentando dificuldade para pagar seu aluguel em São Francisco, e essa pressão financeira forçou eles a pensar de uma maneira criativa, levando essa ideia de transformar sua sala num espaço de hospedagem temporária. Pelo menos é isso que conta a história, e aí sai aí o conceito disruptivo do Airbnb. O que a gente aprende é que, sob pressão, o cérebro ele pode ser empurrado para pensar fora dos parâmetros tradicionais, gerando assim soluções que não surgiam num ambiente mais confortável, vamos falar, na zona de conforto. E é fácil você cair na zona de conforto e sempre fazer mais do mesmo. Então, aceitar essa pressão como parte do processo criativo pode ser o primeiro passo para a gente se manter inovador em tempos difíceis. A segunda é definir limites claros para guiar nossa criatividade. Pode até parecer contraditório, mas a criatividade muitas vezes floresce dentro das restrições, né? Quando a gente está com um recurso limitado ou desafiando um recurso de tempo, a gente tem que definir limites claros que nos ajudem ali a focar no que é essencial, eliminando essas distrações e abordagens excessivamente complexas, vamos dizer assim. O famoso escritor Ernest Hemingway acreditava que a limitação de palavras e o uso de frases curtas tornavam sua escrita mais impactante.
Esse princípio de simplicidade orientada por restrições pode ser aplicado em qualquer cenário criativo sob pressão. Quando a gente trabalha com limite, seja ele de orçamento, tempo ou até material, a gente força a nossa mente a ser mais eficiente, encontrar soluções diferentes do que faríamos efetivamente. E aí eu vou deixar uma dica prática. Sempre que você enfrentar um prazo apertado, você tem que definir claramente seu limite de tempo e recurso disponível para fazer aquela atividade. Isso vai te ajudar a criar uma estrutura na cabeça, ou se você for uma pessoa que gosta de escrever, no papel ou digital, fazer um mapa mental, que vai te ajudar a orientar a sua criatividade, transformando esse cenário e essa limitação num campo fértil para a solução inovadora. O terceiro é uma coisa que eu também falo, que é dividir as coisas em pequenas tarefas, né? E com isso você priorizar e celebrar essas pequenas vitórias quando você vai realizando isso. Um dos maiores obstáculos para a gente manter a criatividade num ambiente sob pressão, sem dúvida, é o bloqueio mental quando a gente tenta resolver esses problemas complexos de uma só vez. Então, quando a gente lida com todo esse desafio, esse peso, com certeza te dá aquela paralisada, aquele bloqueio. Então, a solução é dividir grandes projetos em pequenas tarefas ou vitórias. Aqui entra um conceito do Kaizen, que é uma filosofia japonesa de melhoria contínua. Essa filosofia sugere que o avanço gradual e pequenas vitórias geram resultados de longo prazo. Então, quando a gente divide isso em pequeninas partes, a gente pode estar encontrando pequenos sucessos. E essas celebrações vão te levar à inovação significativa se você manter seu ritmo. Por exemplo, né, chovendo molhado, mas a Apple não lançou o iPhone como um produto completo e perfeito logo de cara. Passou por protótipo, iteração e aprimoramento sempre. A gente sempre escuta. Este é o melhor iPhone já construído na história. Ou este é o melhor celular já construído no tempo. Então, quando você tiver com prazo apertado e sob pressão, crie esses pequenos marcos para te ajudar a manter a motivação em alta e o fluxo criativo sem estresse. O quarto seria implementar uma questão de time boxing. Você focar naquela tarefa por um determinado período. Isso aqui é uma dica de produtividade, na verdade. Né? Porque assim, uma das maiores armadilhas da criatividade quando a gente está sob pressão é, claro, um pouco da procrastinação. Muitas vezes, o medo da gente falhar ou a sensação da gente não ter tempo suficiente acaba impedindo a gente sequer de começar. Uma técnica eficaz para isso é esse time boxing, né? Que é a prática de alocar um tempo específico e limitado para cada tarefa. Muitos falam que o Elon Musk faz isso bastante. Ele divide seus dias em pequeninos espaços de tempo, que ajuda ele a manter o foco e a produtividade máxima. Uma dica prática é você definir intervalos curtos mesmo, de 15, 30 minutos, para desenvolver e trabalhar essas tarefas criativas. Né? Esse limite de tempo gera talvez um senso de urgência na sua atividade que vai evitar que você se perca em distração. Mas mesmo assim, eu ainda falo, mesmo que você faça esses 15 ou 30 minutos focados, deixa seu celular longe de você, porque se ele vibrar, a tentação de pegar vai ser grande. A quinta é buscar colaboração e feedback. A colaboração é uma ferramenta poderosíssima para a gente manter a criatividade em alta. Porque quando você está num time ou num grupo de trabalho e está todo mundo tendo uma ideia e aquela ideia que foi para frente não é sua, você também acertou. Porque você faz parte daquele time. Então, trabalhar com outras pessoas permite que a gente enxergue novas perspectivas, acelere às vezes o processo criativo e acaba encontrando algumas soluções mais rápidas. Né? O modelo de Lean Startup, que foi popularizado pelo Eric Rice, foca nessa construção de protótipo rápido para ter feedback imediato e ajuste ágil. É o Fail Fast, Learn Quickly. Né? Esse processo de criar, medir e aprender que é muito utilizado nas startups. Ele pode muito bem ser utilizado para você num ambiente de alta pressão.
Quando você compartilhar rapidamente suas ideias e protótipos com a sua equipe ou com seus colegas, de confiança ou não, você pode receber feedback ali que te dá um estalo de uma solução criativa, mesmo se você estiver sob pressão. A Pixar usa uma técnica chamada Plussing. Não sei se está correto, mas eu deixei a palavra aqui na tela. Que serve para melhorar as ideias rapidamente. Então, ao invés de você criticar uma ideia, você tenta adicionar algo positivo a cada rodada. E aí no final você tem uma coisa gigante e você vai realmente tirando as partes que não são necessárias. E você faz isso mesmo quando o estresse é alto. Então sempre que você sentir que a pressão está bloqueando sua criatividade, vale você recorrer a um colega para trocar ideia, ou fazer uma sessão rápida de brainstorm. Isso desbloqueia sua maneira de pensar. Então, para finalizar aqui, eu acho que esse foi um dos episódios mais longos, tirando as entrevistas de podcast, né, que eu fiz com algumas pessoas, que devem ir para o ar em breve. A criatividade ela não deve ser vista como algo que só floresce nos momentos de tranquilidade. Né? Quando você aprender a aceitar a pressão, definir seus limites de tempo, seja ele qual for, os limites que forem, e celebrar suas pequenas vitórias, implementar essas técnicas de gestão de tempo, colaborar com as pessoas, esse cenário de alta pressão pode ser um terreno muito fértil para a inovação extraordinária. Pode soar etéreo isso, mas algumas das soluções mais revolucionárias do mundo surgiram em momentos de maior dificuldade. Portanto, da próxima vez que você se encontrar em meio a um desafio com prazo apertado, lembra que a pressão pode ser esse catalisador que melhora suas ideias e desbloqueia sua criatividade. Galera, por hoje é isso. Estou muito feliz não com esse episódio, mas com tudo que eu venho produzindo. Espero que esteja sendo tão produtivo para vocês quanto está sendo produtivo para mim. Lembrando que existe um e-book muito bacana sobre criatividade que está disponível. O link está na descrição, está nas minhas redes sociais. Corram até ele, ele é incrível. E fica aqui de novo o convite para que vocês participem, mandem perguntas, dicas e a gente se vê. Obrigado, valeu, um abraço!